Graça e paz abençoados, glória a Deus pela vida de vocês, graça e paz. Hoje tem uma palavra muito maravilhosa aqui no canal. Fique aí abençoado. Vamos realizar um evangelismo, amém? Vamos realizar um evangelismo. Então, Deus me fala muitas coisas, porque Deus fala, né, abençoado? Então, o Espírito Santo está em nós, logo ele fala a sua palavra. Amém, abençoado? Deus fala a sua palavra. Abençoado, se inscreve aí no canal Graça sobre Graça Baceto, amém? Eu vou evangelizar vocês aqui com um evangelismo, olha, muito excelente. Então, eu oro para que Deus abençoado esteja aí com você. E Deus está mesmo, porque o Espírito Santo está em nós nessa nova aliança, certo? Mas eu oro que você receba sabedoria que vem do alto, amém? Sabedoria que vem de Deus, porque você é filho de Deus abençoado e recebe. Porque você é filho de Deus e você merece ouvir as coisas do alto. Amém, abençoado? Você merece ouvir as coisas do alto, abençoado. 1 Coríntios, verso. Esta foi uma das palavras essa semana que o Senhor disse a mim. Como eu disse, o Espírito Santo está em nós, nós devemos falar a palavra que vem do alto. Amém? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como um sino que tine, que apenas toca. E essa palavra abençoada, ela arde o nosso coração. Olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e nós falamos abençoado, alô, os anjos falam. Mas Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, se eu não tiver amor pelo meu próximo, se eu não tiver amor, se eu não estiver vivendo aquilo que eu estou pregando abençoado, eu sou como o sino que tine, ou seja, só sai som, blim, 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 blim. Então, abençoados, a gente precisa viver o amor. E os tempos estão difíceis, hein? Para viver o amor abençoado, se não for a couraça da justiça nos ensinar. O que é a couraça da justiça abençoada? Couraça da justiça. Vamos lá. Couraça da justiça é a palavra de Deus. Paulo falou isso em Efésios. Efésios 6. Efésios 6. Olha a palavra. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. E havendo o dia mau, podendo ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Alô, com a verdade. Grave isto, abençoado. Estais, pois, firme, Efésios 6, verso 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz. Na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, que é nossa carne, quando pensardes em fazer algo que não convém, que é contra os princípios de Deus, revesti-vos de amor,
revesti-vos com a palavra, para que possais ficar firmes, não é? Na palavra da justiça, que é a palavra de Deus. E calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Não vou fazer. Não vou fazer. Amém? Dados inflamados do maligno, dados inflamados da nossa carne abençoada. Porque o diabo ele foi aniquilado. Hebreus 2,14. É preciso que vocês recebam o evangelho da paz. É preciso que vocês se revistam com a verdade. Estais, pois, firmes, cingidos com os vossos lombos com a verdade. Hebreus 2,14. Pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o diabo foi aniquilado. Revesti-vos de amor abençoado, com o evangelho da paz. E calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé. Tudo é possível ao que crê. E quem nele crê, diz a palavra do Senhor, não será confundido. Hebreus 2,14, o diabo está aniquilado pela morte do nosso Senhor Jesus. Tomando sobretudo o escudo da fé, Deus imputou uma fé em nós, abençoado, para que nós crescemos no evangelho. Amém? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação. Efésios 2,8. Pela graça de Deus nós somos salvos. E isto não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 2,8. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém, abençoados por essa palavra? Isso vem de Deus, os dons de Deus são irrevogáveis. Abençoados, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Fica firme neste evangelho abençoado. Porque os falsos mestres estão por aí. Chocarrices dentro das igrejas. Os falsos mestres estão dentro das igrejas, abençoado. Não dentro do MGA, não neste canal, mas dentro de muitas igrejas. Pedro falou isso. Olha lá. 2 Pedro 2. 2 Pedro 2. 2 Pedro 2. Evangelho de João. Evangelho de João. Evangelho do Pedro. Vamos lá. Apóstolo Pedro. 2 Pedro, verso 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou.
trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Temo que a mente de muitos está sendo destruída com falsas doutrinas abençoadas, com mentiras, com heresias. Estes falsos mestres estão negando Jesus, dizendo que aquela água pode abençoar alguém. Dentro das igrejas, chocarrice dentro das igrejas, chocarrices, Paulo disse, dentro das igrejas. Chocarrices, quer saber o que é chocarrices, abençoado? Chocarrices é zombaria, desrespeito. Uma pessoa presunçoso, chocarrice. Desrespeito, abençoado, ao ser humano. Então, Paulo disse, se não houver amor, seríamos como um sino que tine. Pode falar em línguas, pode estar dentro da igreja de dia e de noite, se não houver o amor pelo próximo. Abençoado, somos como um sino que apenas toca. E hoje a Igreja de Cristo está um monte de heresias, abençoado. Heresias essas que Deus não deu ordem para estes falsos mestres fazerem, porque estamos na nova aliança. Amém, abençoado? 2 Pedro 2, vamos lá, novamente. 2 Pedro 2. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Também falsos mestres, e o que tem hoje dentro das igrejas, falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então os filhos de Deus hoje estão com suas mentes destruídas. Suas mentes hoje não recebem graça, não recebem apostolado, não recebem o amor, não recebem a graça. Por quê? Porque os falsos mestres estão em apostasia. Os falsos mestres estão introduzidos dentro das igrejas, dentro das áreas celestiais, principados e potestades. Efésios 6 fala sobre isso. Eu não li, mais um pouco abaixo do que eu li antes aqui, está lá. Então, abençoados, é preciso discernir o falso do verdadeiro, não é? Jeremias, algo que o Espírito Santo me disse essa semana. Jeremias 7. Jeremias 7. Jeremias capítulo 7. Revesti-vos, abençoado, de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de amor. Amém, abençoado? Jeremias 7, contra os falsos mestres. Jeremias 7. Então tem falsa doutrina dentro da igreja. Jeremias 7, verso 27. Jeremias, capítulo 7. E estes falsos mestres, hein? Olha lá o que Deus fala. Jeremias, capítulo 7, verso 26. Contudo não me deste ouvidos, não inclinastes os vossos ouvidos, mas endurecestes a vossa cerviz, e fizeste pior do que os vossos pais. Verso 26, verso 27 agora. Portanto, Jeremias, tu dirás ao povo todas estas palavras, mas não te darão ouvidos.
Não é o que acontece hoje? As pessoas hoje não dão ouvidos à sã doutrina. Portanto, Jeremias, tu dirás ao povo todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Irás chamá-los, mas não te responderão. Dirás, esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a correção. A verdade foi destruída, desapareceu dos seus lábios. Então, abençoados, diz o Senhor, não estão ouvindo, estão em falsa doutrina. Pastores e mestres falsários dentro da Igreja de Cristo. Desde o dia, olha lá, vamos ler novamente, abençoado, isso aqui, porque eu gostei tanto desta palavra, abençoado. Eu gostei demais dessa palavra. Jeremias 7. Contudo, não me deste ouvidos, não inclinaste os vossos ouvidos, contudo, não me deste ouvidos. Não inclinaste os vossos ouvidos, mas endurecestes a vossa cerviz, e fizeste pior do que os vossos pais. Portanto, Jeremias, tu dirás ao povo todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Irás chamá-los, mas não te responderão. Dirás, esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a correção. A verdade foi destruída, desapareceu dos seus lábios. A verdade de Cristo foi destruída, abençoado, desapareceu dos lábios dos falsos mestres. Não estão dando ouvidos à sã doutrina. Efésios, não estão dando ouvidos à palavra de Deus. Não estão ministrando a verdade. Que nem Paulo diz, não é? Efésios 6, revesti-vos de amor com a couraça da justiça, com a verdade. Jesus já havia dito, não é, abençoados, até os seus escolhidos seriam enganados. Então, revesti-vos com a couraça da justiça. Revesti-vos de amor, abençoado, para com o próximo. Muitos falando em línguas, mas se não houver amor, se não houver a graça dentro da igreja, abençoado, serão um tino que toca. Apenas um tino que toca. 2 Pedro, verso 2. Falsos mestres estão enganando o povo de Deus. Efésios 5. Fazer uma leitura com vocês agora. E se o coração de vocês não arder com essa leitura abençoada. Efésios 5. Efésios 5. Efésios, verso 5. Achei, abençoada lá. Efésios 5. Efésios 5. Vamos lá. Vamos ver aqui até onde eu vou ler. Efésios capítulo 5. Vou fazer uma leitura sem muito parar. Amém, abençoado? Uma leitura sem muito parar. Porque as cartas do apóstolo Paulo é a verdadeira graça. As cartas do apóstolo Paulo é o verdadeiro amor. As cartas do apóstolo Paulo é verdadeira edificação para a nossa vida. Amém, abençoado? Então o seu coração vai arder com essa leitura. Amém, abençoado? Porque você é ovelha de Deus, porque você é um filho de Deus, porque você é comprado por Deus. Amém?
Então, abençoado, eu ouvi aí, essa semana, eu ouvi aí, abençoado, nós somos, não está escrito isso na Bíblia, abençoado. Nós somos filhos de Deus, nós não somos adotados por Maria. Eu ouvi, eu faço evangelismo na rua, nos pontos, onde eu espero meu ônibus. E eu ouvi essa semana, abençoado, uma irmã dizer, nós todos somos adotados por Maria. Essa mulher, essa irmã nunca leu a Bíblia. Ela nunca leu a Bíblia. Porque o que está escrito, abençoado, que nós somos filhos de Deus, adotados por Deus. Jesus Cristo, ele veio para os judeus. Judeus não aceitando Cristo. Então, nós adotados e agora filhos legítimos de Deus, porque um filho que é adotado é passado o papel lá na cruz, ele nos passou, né? Lá na cruz, abençoado. Ele nos fez ser filhos legítimos. Uma mãe ou um filho ou um pai, quando adota uma criança, ela vai até o juiz, é passado no papel e se torna filho legítimo. Foi isso que Cristo fez. Nos concedeu ser filhos legítimos. Amém, abençoado? Que são os gentios, nós. Amém? Outro dia nós falamos sobre isso. Então nós não somos bastardos e nem adotados por Maria, como a mulher disse. Ela disse, nós todos somos adotados por Maria. Chocarrice. Provavelmente ela ouviu isso dentro da igreja onde ela congrega. Qual denominação? Não sei, não perguntei, não me interessa. O que eu vi foi que saiu heresia da boca dela. Então nós somos filhos de Deus, adotados por Deus, filhos legítimos e não bastardos. Adotados por Deus, que é o que está escrito. Não é meu assunto hoje, amém? Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Que delícia ouvir essa palavra abençoada. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda... Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, essas coisas não há no reino de Deus, abençoado, amém? Essas coisas são terreno e é preciso a gente revestir-vos da couraça, da justiça e do amor de Deus, pregar o evangelho, pregar a graça, amém, abençoado? Para que não haja heresias entre vós. A irmã, ela disse, nós somos adotados por Maria. Eu não fui adotada por Maria, graças a Deus. Eu não fui adotada por Maria, abençoado. Estou livre dessas heresias. Eu fui adotada por Jesus Cristo, meu Senhor. Amém? Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeie entre vós. Paulo falando com a igreja. Nem ainda se nomeie entre vós como convém os santos. Nem torpeza, nem conversa tola. Nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Paulo disse, nem chocarrices. O que é chocarrices, abençoados? Desrespeito. Uma pessoa presunçosa. Desrespeito ao próximo. Zombaria. Zombaria é o que tem dentro das igrejas hoje. Zombaria. Vocês vão ver por aí. Porque todos estão vendo, todos têm olhos. Iluminados eu não sei se tem, abençoados. Não é? Iluminados temos nós em graça, que cremos na palavra do Senhor. Amém? Que cremos em Efésios 2:8, que a salvação é pela graça de Deus. Que cremos que o diabo foi aniquilado pela morte do nosso Senhor Jesus. Que cremos que o Senhor, com uma só oferta, nos aperfeiçoou para sempre.
Mas olha o que Paulo falou. Nem torpeza, nem conversa tola. Conversa tola aquela mulher teve. Ela disse que todos nós fomos adotados por Maria. Maria, vocês sabem quem é, né? Abençoada. Olha lá. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeie entre vós como convém os santos. Nem a torpeza, nem conversa tola. Conversa tola. Nem chocarrice, que não convém. Antes ações de graças. E aí, essa semana eu vim dentro de algumas igrejas ainda, e eu custo acreditar, viu? Que dentro dessas igrejas ainda existe esse tipo de coisa, abençoados. Um padre com um balde de água lá, pegando um chocalho lá e jogando nas pessoas. Isso é chocarrice. Chocarrice é desrespeito. Um padre. E os evangélicos? E na igreja evangélica, o que eles fazem? Eles pegam um vidro de azeite qualquer e um de carro. Dentro da igreja de Cristo abençoada, a igreja de Cristo está abençoada por Cristo Jesus. A igreja de Cristo, ela está aperfeiçoada. A igreja de Cristo abençoada não tem estas chocarrices. A igreja de Cristo está perfeita, santa. Por causa de Jesus abençoado. Simples assim. O evangelho da paz, que Paulo falou em Efésios 6. O evangelho da paz não é chocarrice abençoado. É simples assim. 2 Pedro 2, falsos mestres dentro da igreja. Mas a prostituição, a toda sorte de bens, impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém os santos. Os santos não serão confundidos com esta ministração abençoada. Como convém os santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Senhor, em tudo eu te dou graça, pela minha família, pela minha saúde, pela tua graça. Senhor, em tudo eu te dou graça. Verso 5. Pois bem sabeis isto, nenhum devassa impuro, avarento, ou qual é idólatra, dizer que Maria nos adotou, abençoado. Quem nos adotou foi Cristo Jesus, é como está escrito, e como está escrito eu creio. Dizer que Maria nos adotou, a mim não, abençoado. Graças a Deus, a mim não. Pois bem sabei isto, nenhum devassa impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas. Não havia luz. Hoje há luz do Evangelho. Hoje a luz do Evangelho abençoado está aqui, escrito. Mas os falsos mestres não vão ministrar. Os falsos mestres abençoados estão com chocarrice dentro da igreja, pegando chocalho, mergulhando numa panela de água e jogando nos fiéis. E dizendo que aquilo ali eles estão abençoados. Efésios 1:3 diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane com chocarrice. Ninguém vos engane com palavras vãs. Pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de Deus da desobediência. Filhos desobedientes, pastores, falsos mestres, padres, obreiros, enfim, abençoado. Dentro da igreja, imputando sacrifício nos filhos de Deus, imputando.
Ó, vai ali, vai no monte, vai acolá, ajoelha, reza 3 Pai Nosso e 3 Ave Maria, reza 10 e reza 20, faz vigília, e sobe e desce, faz a corrente, faz campanha de bênção e faz. Todas essas heresias dentro da igreja que na Bíblia não tem. Onde é que essa irmã achou essas coisas abençoadas? Que nós todos somos adotados por Maria. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, antes de Cristo não havia luz abençoada. Depois de Cristo, há a luz do Evangelho a ser pregada, Cristo Jesus. Amém? Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Lembra? Revesti-vos toda a armadura. Lembra que Paulo falou? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Com a verdade. Cingis os vossos lombos com a couraça da justiça e com o evangelho da paz, o evangelho da verdade. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Toda bondade, justiça e verdade. Sois abençoados em Cristo Jesus, com toda sorte de bênção. Não por causa de uma água que jogaram em você, abençoado. Descobrindo o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis com obras infrutuosas, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Antes, porém, condenai. Vai contra essas obras, abençoado. Se você ver dentro da igreja, ó, tá escrito, ó, abençoado, não tá escrito que nós somos adotados por Maria, tá escrito que nós somos filhos de Deus, adotados por Deus, somos filhos legítimos, passados no papel. O nosso nome está escrito no livro da vida, abençoado, porque Jesus Cristo escreveu o nosso nome no livro da vida. Amém, abençoado? E não vos associeis com as obras infrutíferas, infrutuosas, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Nem oculto mais faz. Só quem tem olhos iluminados vai ver que nem oculto está mais. Está aí para todo mundo ver. Mas se não tiver a direção de Deus, vão ser cegos, sendo guiados por cegos, porque eles são guias de cego, disse Jesus, porque eles são guias de cego, e aqueles que estão com eles também são cegos, ambos cairão no buraco. Verso 12, Efésios 5, verso 12. Antes, porém, condenai essas obras, abençoado, diz a palavra. Não aceite, abençoado, não aceite tais coisas. Não aceite tais obras infrutuosas. Pois o que eles fazem são ocultos, até dizê-lo é vergonhoso. Todas as coisas manifestas pela luz, porém, tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Olha lá. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem a oportunidade, porque dias são maus. Alô, Pedro diz que haverá falsos mestres no meio de vós. Paulo, ele disse, haverão falsos mestres que não pouparão o rebanho. Mestres esses que introduzirão no meio do rebanho e não terão piedade do rebanho. Verso 17,
Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém, abençoado? Graça e paz a todos vocês. A paz de Deus seja com todos vós.